Notícia de última hora. Atenção! As 10 maiores religiões do Brasil, de acordo com dados do Censo Demográfico 2010 do IBGE, que demonstra crescimento da diversidade de grupos religiosos no país. A proporção de católicos acompanhou tendência de diminuição vista em 2 décadas anteriores. Na década de 70, representava 99,7% da população, nesse censo caiu para 64,6%. Nos números adiante você verificará que ainda assim, ela continua sendo inquestionavelmente a maior religião do Brasil. A população evangélica cresceu de 15,4% no ano 2000 para 22,2% em 2015. Tradições esotéricas, judaísmo, religiões orientais, candomblé, budismo, umbanda, testemunhas de Jeová, espírita, evangélica e católica, que são a filha e a mãe. Essa é a lista com as 10 religiões mais praticadas pelos brasileiros. Mas nenhuma é tão grandiosa quanto a evangélica protestante criada por Martinho Lutero. Mas o que isto de fato tem a ver com os evangélicos e demais religiões? Vamos aos fatos. Existem 2 razões pelas quais o ser humano permanece e obedece aos seus líderes das igrejas, seja ela católica ou protestante evangélica. Primeira, medo de quando morrer ir para o inferno. Segunda, tem a Bíblia. Andam com a Bíblia o tempo todo onde vão, mas só leem ela quando estão no recinto do templo, quando os seus líderes diz para ficarem de pé e abrirem suas Bíblias em determinados livro, capítulo e versículo aleatório ou específicos, mas isolados, o que é um grande erro. E ainda tentando ou fazendo interpretações e interpelações errôneas, levando a alusão daquilo que eles querem. Ou seja, é como o boiadeiro leva a boiada para um lado e para o outro. Ou seja, se o boi pensasse, o boiadeiro não existiria. Fiz essa comparação às pessoas que seguem este modelo para enfatizar o ato errôneo que vivem. Atenção! Atenção! Houve um tempo em que a mensagem nas escrituras que diz: deixem-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Mateus 15:14. Nos dias de hoje a proporção de cegos guiando o outro é muito pequena. O que me leva a dizer que apenas o rebanho é cego, pois os guias ou líderes religiosos sabem exatamente o que fazem ou o que querem. Posso afirmar que 70 ou 80% deles sabem o que estão fazendo, apenas usurpando desse rebanho ingênuo e cauterizado durante anos e anos de doutrinas e dogmas errôneos de homens. Por que faço essas afirmações? Pelo simples fato de que está escrito nas escrituras claramente vários pontos que indicam firmemente a inexistência de algum tipo de endereço fixo de templos relacionado nas sagradas escrituras. E diz mais. As escrituras apontam que nós somos o próprio templo. E que se eu ou você ou qualquer ser humano considerados filhos do Criador do universo vivo, que vocês erroneamente aprenderam a chamar de Deus. Vejam este exemplo claro do que, sem interpelações no literal, está claramente apontando que é errado adorar em templos. O Messias, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe o Salvador: dê-me um pouco de água, por favor. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como um moço, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus e os samaritanos não se comunicavam. O Messias lhe respondeu: se você conhecesse o dom do nosso Pai Eterno e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva.
Disse a mulher: o moço não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o moço é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? O Messias lhe respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: moço, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe o Messias: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: moço, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O Messias declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém, repetindo: está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, ou gentios, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Observação: os antigos hebreus que tinham o puro entendimento e os praticavam. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Observação: sem templo, sem líderes. São estes os adoradores que o Pai procura. O Criador é puro e verdadeiro. Seu entendimento que Roma denomina de espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo por Roma, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então o Messias disse: eu sou o Messias. Eu, que estou falando com você. Naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é um Messias Yaoshua? João 4, 6, 29. Veja agora em suas Bíblias, quando tirando as adulterações, como fica claro o entendimento da verdade. Vou dar um exemplo claro do que estou falando. Observação: acompanhe com suas Bíblias. Efésios 2, 1, 22. Vocês estavam mortos em suas transgressões das leis puras e pecaram, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder deste mundo, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência e iniquidade. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e transgredindo as leis do Criador eterno, seguindo seus desejos e pensamentos corruptos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, o Criador do Universo, que é rico em perdoar, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida enviando o seu Filho o Messias, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pelo valor merecido vocês podem ser salvos. O Criador Yahulim nos ressuscitou com o Messias Yaoshua e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais, junto com ele o Messias Yaoshua, para mostrar, nas eras que hão de vir. Observação:
Esta era é hoje, agora. A incomparável riqueza de amor para conosco sem merecermos, demonstrada em sua bondade para conosco no seu Filho amado, fiel e verdadeiro, que não aboliu as leis que foi entregues a Moisés. Pois vocês serão salvos imerecidamente, observando as leis do seu Pai que está nos céus, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom do próprio Criador, não por obras, para que ninguém se exalte. Porque somos criação de um Pai Celestial realizada através do Messias nosso Salvador, para fazermos boas obras, observando com amor suas leis, as quais o Criador nosso Pai Celeste preparou de antemão para que nós as praticássemos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircunciso pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Yahushua, separados da comunidade de Israel e Yahushua, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem o Criador no mundo. Mas agora, no Messias Yahushua, vocês, que antes estavam longe, obedecendo a preceitos humanos, foram aproximados mediante o sangue de Yahushua. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade e leis humanas, que não eram do Criador eterno, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças que os homens estavam fazendo fardo de vocês pesar. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com o Criador e Yahulim, os dois em um corpo, por meio do madeiro e não da cruz romana, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a verdade e por isso foi morto. A vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só, o Messias Yahushua. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Yahushua, Israel, do Criador. E Yahulim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo o Messias Yahushua como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Altíssimo. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada do Criador pela sua verdade. Efésios 2, 1, 22. Observação. Notaram que eu tirei as adulterações? E que ficou claramente visível? Se sim, ótimo. Mas, se você não percebeu, eu entendo. E sei como é difícil tirar a contaminação da mente. E em decorrência ficamos cegos e surdos. Sugestão. Reveja o vídeo pausando e confirmando na sua Bíblia. Sei que você terá dificuldades a princípio de digerir todas estas informações, e que em alguns de vocês ficarão frustrados e até enfurecidos. Não se preocupe comigo. Pode ficar à vontade. Eu te entendo. Pois após todos estes anos sendo enganados, realmente é compreensível. Mas ainda é só o começo. Tudo o que foi dito aqui é apenas a ponta do iceberg. Vamos em mais uma parte das Escrituras em que eu tirei as adulterações. Observem os detalhes de como os papéis se invertem colocando as coisas nas posições corretas. Você ficará surpreso mais uma vez. Ou fechará este vídeo imediatamente e o que é pior, me entendendo como sendo herege ou lunático, um falso profeta. Mas tudo bem, isso é esperado. O próprio Messias Yahushua foi morto por falar somente a verdade, e de ter enfrentado o sistema que já estava em alta na época. Eu te entendo. Mas eu oriento a você a continuar aprendendo até o fim deste vídeo. Continuando.
Abra sua Bíblia em Mateus 24, 5. E acompanhe comigo e verás a verdade por trás das adulterações. O Messias Yaoshua saiu do templo. Enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Yaoshua HaMashiach se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Yaoshua respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Messias. E enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Por causa do meu nome. E Yaoshua HaMashiach. Pois as pessoas enganadas por Roma pensam que meu nome é Jesus. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas pastores surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, em que os pastores falsos profetas, que detêm o verdadeiro entendimento, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o verdadeiro evangelho do reino será revelado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, cidades grandes, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto, pois as saídas serão bloqueadas. Pedágios são para isso também, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, pois terão que ter seus filhos como os índios e terá mais dificuldades para fugir. E para as que estiverem amamentando, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado Shabat. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se, então, alguém lhes disser: Vejam, aqui está o Messias que Roma o chama de Cristo. Ou, ali está ele. Não acreditem. Pois aparecerão falsos Messias, Cristos, e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível for, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Mas isto será para a geração do fim. Assim, se alguém lhes disser: Ele está lá, no deserto, não saiam. Ou, ali está ele, dentro da casa. Observação: aparelhos de TV e computadores, ou séries extraterrestres. Não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem Messias. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Multidões no engano. Imediatamente após a tribulação daqueles dias o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande autoridade para tomar o governo corrupto e devolver aos escolhidos e santos. Que reinará com o Messias Yahushua. E ele enviará os seus anjos com grande poder que será visível a todos, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Criador do Universo Yahulim. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu rei Yahushua. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, também vocês precisam estar preparados e fazendo aquilo que realmente é santo, observando as leis e preceitos do nosso Pai Yahulim, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu superior encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu superior encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu superior se demorar, e então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. O superior daquele servo virá no dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 24, 51. Viram? As coisas agora estão se encaixando perfeitamente para você. É exatamente este objetivo que o Messias Yahushua veio fazer aqui na Terra. Fortalecer o povo de Yahushoru. A continuar na única aliança que o Criador eterno e do universo nosso Pai pediu ao seu Filho. Continuar nas leis e preceitos e costumes que ele ensinou ao seu povo no deserto. E foi por este povo de Yahushoru que ele veio. Entenda o motivo pelo qual as autoridades dominantes da época o penduraram no madeiro. Exatamente porque ele veio obedecer seu Pai Celestial Yahu, desmascarando os escribas e rabinos da época, que estavam corrompidos pela ganância do poder, adicionando preceitos e dogmas de homens acima das verdades santas do nosso Pai Yahulim. Entendendo onde começou as adulterações das Sagradas Escrituras. Você já estudou fora das Escrituras? Se sim, ótimo. Se não, vou lhes indicar que façam isso o quanto antes. Pois o tempo está se findando. Acabando. As 7 semanas de Daniel já está nos últimos milésimos de segundos. Você já deve ter lido ou ouvido falar dos concílios e tratados da Igreja Apostólica Romana. É exatamente sobre este assunto que vou lhes falar aqui agora. Preste bastante atenção e, se possível, procure confirmar estas informações. Vamos lá. O Concílio de Nicéia.
325 DC, é realizado o Concílio de Niceia, atual cidade de Iznik, província de Anatólia, nome que se costuma dar à antiga Ásia Menor, na Turquia Asiática. A Turquia é um país euroasiático, constituído por uma pequena parte europeia, a Trácia, e uma grande parte asiática, a Anatólia. Este foi o primeiro concílio ecumênico da Igreja, convocado pelo imperador Flavius Valerius Constantinos, 285 a 337 DC, filho de Constâncio, e quando seu pai morreu em 306, Constantino passou a exercer autoridade suprema na Bretanha, Gália, atual França, e Espanha. Aos poucos, foi assumindo o controle de todo o Império Romano. Desde Lúcio Domício Aureliano, 270 a 275 DC, os imperadores tinham abandonado a unidade religiosa, com a renúncia de Aureliano a seus direitos divinos, em 274. Porém, Constantino, estadista sagaz que era, inverteu a política vigente, passando da perseguição aos cristãos, que na verdade eram os hebreus ou Yaldins, à promoção do cristianismo, vislumbrando a oportunidade de relançar, através da Igreja, a unidade religiosa do seu império. Contudo, durante todo o seu regime, não abriu mão de sua condição de sumo sacerdote do culto pagão ao Sol Invictus. Tinha um conhecimento rudimentar da doutrina cristã e suas intervenções em matéria religiosa visavam, a princípio, fortalecer a monarquia do seu governo. Na verdade, Constantino observara a coragem e determinação dos mártires cristãos. Na verdade eram os hebreus, ou o povo de Israel, que eram perseguidos e mortos por professar a fé no verdadeiro Criador. Durante as perseguições promovidas por Diocleciano, em 303, sabia que, embora ainda fossem minoritários, 10% da população do império, os cristãos, que na verdade eram os hebreus ou Yaldins, se concentravam nos grandes centros urbanos, principalmente em território inimigo. Foi uma jogada de mestre, do ponto de vista estratégico, fazer do cristianismo a religião oficial do império, tomando os que na verdade eram os hebreus ou Yaldins sob sua proteção, estabelecia a divisão no campo adversário. Em 325, já como soberano único, convocou mais de 300 bispos ao Concílio de Niceia. Constantino visava dotar a Igreja de uma doutrina padrão, pois as divisões, dentro da nova religião que nascia, ameaçavam sua autoridade e domínio. Era necessário, portanto, um concílio para dar nova estrutura aos seus poderes. E o momento decisivo sobre a doutrina da Trindade. O que é Trindade? Deus Filho e Espírito Santo. Que na verdade só há um Criador e um mediador entre os homens, seu Filho. Ocorreu nesse concílio. 300 bispos se reúnem para decidir se Cristo era um ser criado, doutrina de Arius, ou não criado, e se igual e eterno como Deus seu Pai, doutrina de Atanásio. A Igreja acabou rejeitando a ideia ariana de que Jesus era a primeira e mais nobre criatura de Deus, e afirmou que ele era da mesma substância ou essência, isto é, a mesma entidade existente, do Pai. Assim, segundo a conclusão desse concílio, há somente um Deus, não dois. A distância entre Pai e Filho está dentro da unidade divina, e o Filho é Deus no mesmo sentido em que o Pai o é. Dizendo que o Filho e o Pai são de uma substância, e que o Filho é gerado único gerado, ou unigênito, João 1. 14 e 18, 3. 16 e 18, e notas ao texto da NVI, mas não feito. O credo niceno estabelece a divindade do homem da Galileia, embora essa conclusão não tenha sido unânime. Os bispos que discordaram
foram simplesmente perseguidos e exilados. Com a subida da Igreja ao poder, discussões doutrinárias passaram a ser tratadas como questões de Estado. E na controvérsia ariana, colocava-se um obstáculo grande à realização da ideia de Constantino de um império universal que deveria ser alcançado com a uniformidade da adoração divina. O concílio foi aberto formalmente a 20 de maio, na estrutura central do Palácio Imperial, ocupando-se com discussões preparatórias na questão ariana, em que Arius, com alguns seguidores, em especial Eusébio, de Nicomédia, Teógenes, de Nice, e Maris, de Chalcedon, parecem ter sido os principais líderes. Como era costume, os bispos orientais estavam em maioria. Na primeira linha de influência hierárquica estavam 3 arcebispos: Alexandre, de Alexandria, Eustáquio, de Antioquia e Macário, de Jerusalém, bem como Eusébio, de Nicomédia e Eusébio, de Cesareia. Entre os bispos encontravam-se Estratofilos, bispo de Pitiunte, Biesvinta, reino de Egrise. O Ocidente enviou não mais de 5 representantes na proporção relativa das províncias: Marcos, da Calabria, Itália; Cecília, de Cartago, África; Osius, de Córdoba, Espanha; Nicasius, de Dijon, França; e Dominus, de Estribon, província do Danúbio. Apenas 318 bispos compareceram, o que equivalia a apenas uns 18% de todos os bispos do Império. Dos 318, poucos eram da parte ocidental do domínio de Constantino, tornando a votação, no mínimo, tendenciosa. Assim, tendo os bispos orientais como maioria e a seu favor, Constantino aprovaria com facilidade tudo aquilo que fosse do seu interesse. As sessões regulares, no entanto, começaram somente com a chegada do imperador. Após Constantino ter explicitamente ordenado o curso das negociações, ele confiou o controle dos procedimentos a uma comissão designada por ele mesmo, consistindo provavelmente nos participantes mais proeminentes desse corpo. O imperador manipulou, pressionou e ameaçou os partícipes do concílio para garantir que votariam no que ele acreditava, e não em algum consenso a que os bispos chegassem. 2 dos bispos que votaram a favor de Arius foram exilados e os escritos de Arius foram destruídos. Constantino decretou que qualquer um que fosse apanhado com documentos arianistas estaria sujeito à pena de morte. Mas a decisão da Assembleia não foi unânime, e a influência do imperador era claramente evidente, quando diversos bispos de Egito foram expulsos devido à sua oposição ao credo. Na realidade, as decisões de Nicéia foram fruto de uma minoria. Foram mal entendidas e até rejeitadas por muitos que não eram partidários de Ario. Posteriormente, 90 bispos elaboraram outro credo, o Credo da Dedicação em 341, para substituir o de Nicéia. E em 357, um concílio em Esmirna adotou um credo autenticamente ariano. Portanto, as orientações de Constantino nessa etapa foram decisivas para que o concílio promulgasse o credo de Nicéia, ou a divindade de Cristo, no lugar do Messias Yahushua em 19 de junho de 325. E com isso, veio a consequente instituição da Santíssima Trindade e a mais discutida, ainda, a instituição do Espírito Santo, o que redundou em interpolações e cortes de textos sagrados, para se adaptar a Bíblia às decisões do conturbado concílio e outros, como o de Constantinopla, em 38 cujo objetivo foi confirmar as decisões daquele. A concepção da Trindade, tão obscura, tão incompreensível, oferecia grande vantagem às pretensões da Igreja. Permitia-lhe fazer de Jesus Cristo um Deus.
conferia a Jesus, que ela chama seu fundador, um prestígio, uma autoridade, cujo esplendor recaia sobre a própria Igreja Católica e assegurava o seu poder, exatamente como foi planejado por Constantino. Essa estratégia revela o segredo da adoção trinitária pelo Concílio de Nicéia. Não vou me estender mais, mas deixarei na descrição deste vídeo o link para quem realmente deseja estudar mais a fundo. Está a verdade que foi forjadamente maquiada e mudada para nos escravizar e nos enganar e a nos levar a adorar entidades caídas. Pois o nome faz sim toda a diferença para esses seres caídos. E principalmente para o Criador eterno. As Sagradas Escrituras foram adulteradas para que Roma conseguisse agradar os seus deuses, e também serem bem-sucedidos, pois esses seres realmente existem, e estão aí até os dias de hoje, e estarão até o dia do julgamento, do Criador eterno. E a Ulim. Atenção, esta verdade continuará no segundo capítulo de uma série de vídeos explicativos sobre a única verdade que liberta. Até mais. E espero que tenha sido de grande valor essas pérolas que estou a semear. Antes que eu me esqueça, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Criador e a Olim. Eu sou o seu Altíssimo e não terei por inocente os que tomarem o meu nome em vão. Levítico 19:12. Este é um aviso. O que nas igrejas romanas ensinam como sendo a blasfêmia contra o Espírito Santo, como sendo imperdoável. Não acreditem nisso. Mas sim é contra o seu nome. Pois este nome é santo. É a personificação de seu dono, nosso Pai, e ele não vai entender. Se após este vídeo, você ao menos cogitar em zombar deste nome que é santo, você poderá com certeza ser tirado o seu nome do livro da vida. Até mais e mais uma vez. Obrigado por assistir este vídeo. Compartilhe, pois assim poderemos tirar muitos que estão sendo enganados e estão cegos pelo simples fato de não conseguir pensar e raciocinar. The West is the best. Get here.